Pessoal, deixa eu falar. Como eu falei hoje lá no grupo, o que eu vou fazer hoje? Hoje é a nossa aula de projeto. Né? Mas nós temos essas duas aulas aí, quinta e sexta. Normalmente, a sexta-feira eu vou deixar para me dedicar mais ao projeto. Mas, às vezes, a gente precisa para manter a disciplina em dia, né? Então, ontem era muito assunto e teve uma parte aí, virou um debate, a gente discutiu bastante. Ficou faltando uma parte das coisas que eu queria falar para vocês. Eu vou falar hoje, até umas 7h30, por aí no máximo. Vou tentar falar tudo que eu tenho para falar até umas 7h30. Depois, aí, então, a gente para e eu vou falar do modelo do projeto para vocês. O modelo é rápido, não é demorado, não. Vou passar com vocês todo o modelinho. Eu falei que tinha uma notícia boa para dar para vocês hoje. Tem, vocês vão ver que a notícia é boa, que eu vou falar do projeto. Eu falo lá a notícia boa para vocês. Vocês vão gostar de ver o que eu vou falar. Tá? Mas então, pessoal, então vamos iniciar aqui, então, pegando de onde a gente tinha parado lá com a aula de ontem. Ontem a gente tinha falado, o último assunto, falei de agências de recrutamento, né? Parei por aqui. E hoje eu ia começar falando de headhunter. Quem de vocês aí sabe exatamente o que é um headhunter? Tem alguém de vocês que conhece um headhunter, por acaso? Por acaso, algum de vocês aí conhece um headhunter? A professora Fabiana, ela falou que é uma headhunter? Eu até não sabia que ela era uma headhunter. Ela é uma pessoa que tem uma experiência muito boa na área e tal, trabalhou em grandes organizações aí, trabalhou em todas as áreas dos recursos humanos e tal. Eu só queria deixar claro para vocês o que é exatamente um headhunter. Que às vezes eu vejo pessoas por aí falando que é headhunter e, na verdade, não é bem, não. Tem gente que acha que só porque ele faz recrutamento e seleção em empresa, ele é um headhunter. O conceito de headhunter vai além disso. O conceito de headhunter é o seguinte. Por que eu digo assim que não é qualquer pessoa que faz recrutamento e seleção que pode ser chamado de um headhunter? Headhunter, o conceito que eu conheço, é um camarada tarimbado no mercado, que ele começou a vida profissional dele, fez curso de RH ou de administração ou RH, se especializou nessa área de RH, chegou a ser lá promovida a gerente de RH de uma grande organização, foi fazer mestrado em RH, chegou um momento que ele virou diretor de RH numa grande empresa, e aí esse cara está com uma experiência já de quase 30 anos aí de experiência nesse mercado de RH. Normalmente ele se aposenta trabalhando a vida inteira nessa área de RH, ou se não, chega num determinado momento da vida dele, o cara já está bem de vida, e ele resolve montar a própria agência dele de recrutamento e seleção, de uma agência de consultoria. E aí ele vai fazer esse trabalho de headhunter. Headhunter, na verdade, é o seguinte: quando uma empresa precisa de uma pessoa para um alto cargo da empresa, ninguém contrata um headhunter para contratar qualquer assistente, qualquer gerentezinho, não. Vamos supor aí... Professor? Oi? O headhunter é só para quem trabalha com RH ou para levantar uma empresa também? O headhunter, ele é um caça-talentos. Então, por exemplo, a Nestlé, vamos supor, precisa de um diretor financeiro, cara bom mesmo, ou um gerentão mesmo, pessoa para alta cúpula lá da parte financeira. E aí a Nestlé quer assim, quer pegar o melhor cara que tiver no mercado. Aí ela vai, contrata o headhunter, para o headhunter
ele vai... Aí, por isso é que eu falo que esse cara ele tem que ter já uma certa experiência. Aí se contrata um headhunter e fala, ó, eu quero o melhor cara da área financeira que você conseguir para mim. O headhunter, ele já tem mais ou menos as pessoas. Ele é um cara que já conhece o mercado. Então, ele já tem mais ou menos as pessoas. Ele vai pegar, vai sondar lá, e normalmente ele sonda pessoas que estão empregadas, porque esse cara bom que a Nestlé quer lá, por exemplo, ele não vai estar por aí dando sopa de desempregado. Difícil, pode até ser. Aí ele vai analisar, vai ficar uns 3 meses aí analisando uns 3 camaradas por aí afora, até que ele analisa, até que ele chega à conclusão que o fulano de tal lá é o melhor cara que a Nestlé está precisando, depois de ele ter analisado, depois que ele vai em palestra desse cara, ele faz algum tipo de visita lá nessa empresa que o cara trabalha para tentar conhecer o trabalho do cara de perto. A hora que vê que o cara realmente é o cara que a Nestlé está precisando, aí ele faz contato com o cara. Ó, ele se apresenta, eu sou headhunter. Ah, tem uma empresa aí muito interessada em você. Ah, mas eu estou empregado, tá? Mas a empresa está disposta a pagar 30% a mais do que você recebe. Vai fazer uma oferta generosa para o cara. Ah, nesse caso aí, a Nestlé está querendo o cara dessa área aí, está disposta a pagar caro. Aí vai fazer uma oferta, e se o cara quiser conversar, o cara aceitar a ideia, achar interessante, quiser conversar, ele vai marcar um almoço, o headhunter vai marcar um almoço com esse cara, vai conversar com ele, vai explicar as condições de trabalho que a Nestlé está oferecendo, e aí se o camarada topar, normalmente é uma oferta muito generosa, paga até 50%, às vezes, a mais do salário do cara, aí se o cara topar, ele vai se desligar da empresa que ele está lá, e vai ser contratado. E o salário desse headhunter é caro. Para ele fazer esse trabalho, ele cobra um percentual do salário anual desse cara que está sendo contratado. Sabe? Então, é um trabalho caro. Mas ele vai pegar no mercado o melhor camarada que ele achar. Vai estar trazendo lá para a empresa que está contratando ele. O headhunter, ele faz esse trabalho temporário só para isso. Ele não tem vínculo lá com essa empresa que está contratando ele, não. Então, por isso é que eu falo que headhunter não é um camaradinha qualquer aí que trabalha, está começando a vida dele lá no RH, está fazendo recrutamento e seleção. Eu já vi o cara falar, o que você faz na vida? O cara novinho. Ah, eu sou headhunter. Eu falo, você é um headhunter? Eu sou headhunter, trabalho na empresa tal. Faço recrutamento e seleção. Então, aí eu falo, então beleza e tal, mas no fundo, esse cara, ele é um profissional da área de RH. É um profissional da área de RH que mexe com recrutamento e seleção. Ele que não entendeu direito o que é o conceito de um headhunter. Headhunter é um caça-talentos. Então, ele tem um conceito diferenciado. Então, tudo bem, a Fabiana é uma pessoa altamente experiente do mercado e tal. Porque esse cara, ele conhece o mercado, ele já está no mercado há anos, ele trabalhou em grandes organizações, é um caçador de cabeças, exatamente. Olha lá o conceito, então, aqui, para você ver, que tirado lá do livro da FGV, ó. São especialistas autônomos ligados a consultorias, que têm como principal atividade seduzir para posições estratégicas da empresa profissionais com alto grau de especialização e que raramente se encontrarão desempregados. Então, tá vendo? Não é um cara qualquer que trabalha no RH que faz recrutamento e seleção, não. É um cara que se especializou, passou uma vida inteira trabalhando com RH, fez a carreira dele toda na área, e aí um dia ele resolveu seguir a carreira dele, a vida dele. Abriu uma consultoria para ele, abriu uma empresa para ele, uma agência de recrutamento e seleção, e aí ele faz esse trabalho de headhunter para o mercado. E ele só vai fazer esse trabalho de headhunter seduzindo pessoas para posições estratégicas. Ninguém contrata um headhunter para arruma um supervisor financeiro para mim. Não, ninguém vai contratar headhunter para ele escolher um supervisor, um assistente. Nem um gerente. Normalmente um gerente
bem graduado já, um gerentão mesmo, já um sênior, sabe? Um gerente sênior ou um diretor, sabe? É esse tipo de coisa que ele está se propondo a fazer. É um meio utilizado com menor frequência pelas organizações em função de suas características e de seu alto custo. O custo dele, olha lá, ó, não é barato, não. Olha lá, normalmente o custo desse tipo de serviço toma como base a média do salário anual que o profissional selecionado terá. O cara vai ganhar 30 mil reais por mês, 35 mil, o salário anual dele, 360, 380 mil por ano, aí o Red Hunter vai ganhar 10% disso, 38 mil reais. Por aí, 15%. Só para ele selecionar aquele carinha lá, ele ganha horrores de dinheiro. Mas aí a empresa que está pagando é uma empresa poderosíssima, que tem muito dinheiro para gastar e está precisando de pegar o melhor cara daquela área lá. Entendeu? Por isso é que eu estou falando. Red Hunter não é um carinha qualquer que trabalha com RH e que faça recrutamento e seleção, não. É um cara diferenciado. Olha lá, para atrair esses talentos, esses profissionais preferem uma abordagem mais direta, com a participação em seminários, encontros e eventos na especialidade para o qual a organização está buscando talentos, com a finalidade de observá-los e convites para o encontro social, podendo ser almoços, jantares, para conhecer melhor o profissional. Como o foco da atração é geralmente voltado para candidatos passivos, atuando em suas áreas de especialização, toda a estratégia de atração é feita em total sigilo, para preservar os profissionais que estão sendo sondados de qualquer situação constrangedora. Como eu falei, a maioria dos casos aí que o Red Hunter vai buscar um cara no mercado, esse cara que ele está buscando, normalmente ele está empregado. Um candidato passivo, que ele está lá quieto no canto dele. E aí o cara não vai chegando e abordando ele, expondo ele lá na empresa onde ele trabalha, não, vai fazer uma abordagem sigilosa, ele tem as estratégias dele, e na hora que ele perceber que aquele cara é realmente o cara que a empresa precisa, aí ele entra em contato e convida para um almoço, e vai fazer a proposta para o cara. Então é assim que funciona. Gente, o recrutamento online, nós já até falamos bastante coisa, né? Vou voltar rapidamente naquele exemplinho que eu dei ontem no início. Ó, isso aqui, eu falei para vocês ontem, quando eu estava explicando isso aqui, ó, que as empresas grandes hoje aí, muitas delas estão criando um sistema online de recrutamento, onde os candidatos vão lá e cadastram o currículo dele, e aqueles currículos, aqueles dados dos candidatos vão para um banco de dados da empresa, que a empresa elimina essa parte aqui mais trabalhosa, ó. A empresa, a pessoa do RH da empresa vai lá no sistema e filtra. Tem um filtrozinho. Eu quero candidatos que estejam em tal período de administração, que estejam, que tenham Excel avançado, que tenha curso disso, que tenham inglês intermediário. Filtra, o sistema já vai dar. A empresa vai alimentando esse banco, né? Todo mundo que vai se cadastrando lá vai ficando lá nesse banco, né? Quando a empresa precisa, ela filtra, o sistema já dá para a empresa lá os candidatos pré-selecionados. Com isso, a empresa, ó, elimina uma série de etapas iniciais aqui cansativas e demoradas. Ela ganha tempo. Aí, gente, ontem lá no fórum de debate, eu coloquei uma pergunta lá, no fórum, lá no Moodle, que eu não sei se vocês foram lá, se vocês viram a pergunta. Para te falar a verdade, hoje também eu tive um dia atarefado aqui. Amanhã que eu vou dar uma lida lá no fórum para ver se alguém por acaso comentou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu aproveitar e ver aqui. Eu perguntei assim, ó. Primeiro, quais as vantagens e desvantagens do sistema online? Depois eu perguntei, o sistema online é mais vantajoso para a empresa ou para o candidato? Deixa eu ver primeiro aqui em Bom Sucesso, se por um acaso alguém foi lá no fórum e respondeu. Gente, porque eu até chamo a atenção
que é importante vocês irem lá no fórum toda semana, né? Que esse fórum é um bate-papo ali, ó. Não teve nenhuma resposta aqui, não. O que eu perguntei? Ela, ó. Quais as vantagens e desvantagens do recrutamento online? Deixei uns 2 sites aqui falando das vantagens e desvantagens do recrutamento online. E letra B, na sua opinião, o recrutamento online traz mais vantagens para a empresa ou para os candidatos? Por quê? A gente pode discutir aqui, então. Deixa eu ver se, por um acaso, a outra turma lá de Campo Grande, se alguém, por um acaso, respondeu, fez algum comentário. Quinta-feira. Não teve comentário, não. Mas faz mal, não, gente. Depois vocês vão criando esse hábito de irem lá e esse fórum é importante, né? Para depois a gente saber dos alunos que estão participando, né? Conta isso aí, soma depois na hora da gente poder dar uma nota lá para a pessoa lá, os alunos que participaram desses fóruns e tal. Vitor aqui perguntou que seria um analista de talent acquisition. Ele é. Eu nunca vi falar esse termo, não, te confesso. Vou falar sobre o relatório, peraí. Vamos por partes aqui. A Michelle falou assim, o headhunter é um termo em inglês que significa caçador de cabeças. Seleciona os melhores profissionais em áreas executivas. Tá? Executivas, isso mesmo. Olhando as necessidades da empresa com a qualificação do profissional. Agora, analista de talent acquisition pleno é um cargo aí que deve ter em algumas grandes empresas estrangeiras, né? É um analista de aquisição de talentos, né? Multinacionais é que deve ter, isso, empresas estrangeiras, esse é um termo do estrangeiro lá. Mas é um cara que provavelmente ele faz seleção de candidatos também de pessoas mais graduadas, né? Então, você sabe qual empresa que é, Vitor? É uma empresa multinacional. Então, essas empresas, elas pegam esses termos lá do inglês, né? Entendeu? Então, ele é um cara, ele é um analista de aquisição de talentos pleno, né? É o júnior, pleno, sênior. Né? Então, vamos lá. Perguntaram aqui também sobre o relatório. Gente, pelo que eu soube, a Fabiana não me respondeu, não, mas a Siciliana me falou que o relatório, eu é que vou definir para vocês os temas. Tá? Então, inclusive, eu tenho que passar um relatório para a coordenação também, até segunda-feira, sobre os temas que vocês vão escolher. Então, antes de eu dar sequência, aproveitando o gancho aqui, vocês tinham me perguntado o seguinte, deixa eu ver lá de novo a dúvida de vocês sobre essa questão do tema. Professor, posso falar rapidinho com o senhor? Pode. Então, no período passado, na nossa turma, o relatório ele era feito da seguinte forma. A gente escolhia um tema que foi tratado durante as 4 semanas, né? Porque eu acredito que são 4 semanas, né? Até a atividade de competência. Então, aí vamos supor, nessas semanas nós falamos sobre carreiras, descrição de cargos, recrutamentos, né? Fontes de captações. Aí o aluno ele era liberado para escolher o tema, algum desses temas e falar sobre no relatório, entendeu? É isso. Nosso território. Então, ficar sobre os temas da semana, daquela competência, exatamente isso. Isso. Então vai ser assim? Vai ser assim. Tá, mas aí a gente continua escolhendo o tema. Perguntaram ali se o aluno poderia escolher o tema. Não, é o tema que está sendo tratado. Nós agora estamos tratando de cargos e salários, falamos sobre remuneração, falamos de recrutamento e seleção. Então, dentro desses assuntos aí. Então tá bom, obrigada.
Tá bom, então já resolvemos isso aí também. Tá, pessoal? Então, olha lá, o recrutamento online. Eu sempre pergunto ao aluno, traz mais vantagem para quem? Para a empresa? Porque, olha só, vamos analisar uma coisa aqui, ó. Vamos analisar. Para a empresa, né? Qual a vantagem que traz para a empresa? Para a empresa traz redução de custo. Não traz? Porque onde tinha lá, sei lá, 6 pessoas trabalhando, 6 assistentes que ficariam encarregados nessas grandes empresas, né? Imagina uma grande empresa aí, que quando vai fazer um processo seletivo, recebe 1.500 currículos. Igual eu falei que eu já vi uma empresa que recebia 6.000 currículos. Pensa coisa agora, 3.000 currículos. Já vi aluno falar comigo, ó, professor, na minha empresa é assim. Quando faz um anúncio de uma vaga aí, aparece de 2.500 a 3.000 currículos. Aí imagina a quantidade de assistente para fazer essa triagem de currículos. Se você tem um sistema online, você elimina esses cargos. Então, ele representa economia para a empresa. Agora, também, em compensação, representa desemprego. Então, né? Toda tecnologia, infelizmente, toda tecnologia que aparece no mundo, ela vem para solucionar um problema nosso, né? Mas ela traz consequências. Igual o meu próprio cargo de professores aqui. Ó. Eu não posso ficar contando com cargo de professor eternamente, não, porque o ensino à distância está chegando aí e vai tomando lugar. Cada vez mais está surgindo plataformas de ensino à distância mais modernas e cada vez mais as faculdades estão passando o maior número de cursos, tudo para ensino à distância, que aí para a faculdade é uma beleza, imagina, ela pode abrir uma turma e vender o curso para o mundo inteiro, para o Brasil todo, para o planeta todo. O cara pode estar lá nos Estados Unidos, o cara é brasileiro, está lá nos Estados Unidos, quer fazer um curso aqui, ele faz. Né? Então, para a faculdade, ela consegue alunos no Brasil todo e no mundo inteiro. Agora, o professor também, coitadinho, vai só perdendo espaço. E daqui a um tempo pode ser que eu não tenha mais emprego. Então, gente, da mesma forma, o recrutamento. Hoje tem empresas aí que tem lá 7, 6, 5 assistentes para fazer determinada função, principalmente essa função de recrutamento, né? De triagem de currículo. Aí a empresa adota um sistema online, tá bom, pum, pode dispensar, de repente, 3, 4 daquelas assistentes. Agora, para o candidato. Para o candidato também tem uma vantagem, né? Você, online, você de casa, você pode se candidatar a várias vagas aí, ué. Você pode pesquisar empresas que estão oferecendo vaga aí na sua região, você pode chegar e se cadastrar, né? Em 10 vagas aí ao mesmo tempo e tal, ter mais oportunidades, né? De ser chamado. Mas, em compensação também, gente, essa de ficar se cadastrando em vagas online e esperando que você vai ser chamado, pode ser que não seja também a melhor estratégia. Porque quando você vai se candidatar lá, igual era antigamente, você levava seu currículo, né? Aí tinha lá 50, 60 candidatos participando do processo seletivo. 100 candidatos participando do processo seletivo. Agora não, você vai lá e se cadastra lá no site online, lá, faz seu cadastro online, aí também, em compensação, vai ter 30.000 candidatos participando. Aumenta consideravelmente a concorrência para o candidato. Né? E aí, para quem que traz mais vantagem? Na verdade, tem aluno que acha que é vantajoso para ele. Ah, professor, é mais vantajoso para o candidato. Eu fico lá de casa me cadastrando aí, concorrendo a várias vagas. Aí eu falo, olha, eu não vejo muito por esse lado. Eu acho que, na verdade, é mais vantajoso talvez para a empresa. Ela vai estar conseguindo uma redução de custo. Vai estar conseguindo agilizar seu processo. Vai estar eliminando o custo com salário de profissionais, reduzindo prazos dos processos seletivos, otimizando o seu processo seletivo.
enquanto que o candidato, na verdade, ele está concorrendo com muito, mas muito mais pessoas. E aumenta muito, consideravelmente, o número de candidatos para aquela oferta de vaga lá. Então, né, é o problema da tecnologia. Toda tecnologia é bom para um lado, ruim para o outro. Vamos lá. Um outro assunto polêmico aqui. Alguém quer comentar, gente? Oi, professor. Oi. Mas, nesse caso, não seria muito perigoso para o RH, assim, eu acho, o risco de fazer uma contratação errada? Porque a gente estava comentando esses dias sobre, com a professora Fabiana, sobre a expressão corporal mesmo, que a gente consegue ver, ela falou que a gente só consegue numa entrevista online, mais ou menos, ver, tipo, mais ou menos só a cabeça da pessoa. E você não consegue ver direito o movimento dos braços, essas coisas. Isso não seria muito prejudicial para o RH? Não, peraí, mas peraí, então não ficou claro. A empresa nenhuma, ela faz todo o processo seletivo online, contrata a pessoa online, não. Ela usa para essa parte inicial do processo, ó. Sim, não. Parte inicial. E aí, depois que ela filtrou os candidatos, à medida que ela vai filtrando, aí ela vai adotando outras estratégias. Aí, por exemplo, ela filtrou, 80 candidatos, né? Então, 80 currículos ali, 80 candidatos que preenchem as vagas. Aí o RH vai pegar e ou vai telefonar ou vai fazer uma videochamada. Aí vai fazer uma videochamada que ela vai conhecer o candidato, ela já vai ver como é que o candidato se comunica, como é que o candidato conversa, se ele fala gíria, se ele não fala. Aí ela, daqueles 80, ela vai selecionar mais. Aí ela vai filtrar lá e vai selecionar, por exemplo, 30 candidatos. Aí aqueles 30, hoje a empresa ainda faz o processo seletivo presencial aí. Ou então, de repente, lá na reta, em algum momento, ela vai trazer os candidatos finalistas para fazer uma dinâmica de grupo, para fazer uma entrevista mais aprofundada. Não quer dizer que ela não vai contratar sem conhecer a pessoa, não. Não, sim, isso ficou claro, com certeza. E esse é o mundo que a gente está acostumado. Na verdade, eu me referi à pandemia mesmo, onde praticamente está tudo sendo feito online. Tanto até o funcionário está começando a trabalhar muitas vezes de casa. Entendeu? O meu ponto foi com relação à pandemia. Mas aí é um momento raro que nós estamos passando, essa pandemia e tal, né? Então, o aluno está falando ali que foi contratado por um processo totalmente online, mas aí é um momento que nós estamos passando, tá? Mas não quer dizer que da agora para frente as empresas vão abolir as entrevistas individuais, que agora vai ser tudo online. Eu não acredito nisso, não. Pode ser. Gente, isso aí também depende de empresa para empresa. Pode ser que alguma empresa, pode ser que alguma empresa possa realmente agora adotar isso definitivamente. Pode ser. E pode ser que a empresa esteja contratando a pessoa para ela trabalhar de casa, em home office também. Aí, então, também é indiferente. Pode ser, né? Quem que ia falar aí? Carlos. Você perguntou se alguém queria complementar alguma coisa, né? A minha visão é o seguinte, tá? O recrutamento online, ele veio para ficar, tá? Por quê? Por mais que seja um benefício para a empresa, é para o candidato também. Porque hoje, devido a empregos remotos, tem gente que mora no Rio Grande do Sul ou no norte do país e está trabalhando numa empresa aqui no Sudeste. Entendeu? Então, assim, eu tive um caso de uma estagiária, tinha aberto uma vaga para a área administrativa e recebi um currículo de uma estagiária que as competências dela era toda para a área de marketing. Inclusive, eu tinha uma vaga na área de marketing, tá? Para estágio também. Fiz a entrevista dela, o processo seletivo dela toda online, e ela só veio para a empresa para fazer a nossa integração para conhecer a empresa. Mas quem aplicou a integração, a gente faz uma integração diferente lá na empresa, a galera que está aplicando a integração está todo mundo remoto. A menina assistiu lá dentro da empresa só para poder conhecer a estrutura física da empresa, para saber que realmente existe uma empresa. Mas
mas foi o processo todo remoto. Então, assim, eu acho que é uma excelente vantagem. O cara não gasta dinheiro de passagem. Com certeza, O seu leque aumenta de você poder tá indo a mais empresas. Só que, em contrapartida, também você acaba concorrendo a nível Brasil, né? E aí se torna realmente um pouco complicado. Mas não tem que correr, entendeu? Então, Carlos, mas assim, eu não acho que a gente pode também virar e falar assim, não, agora toda empresa vai contratar online. Não, como eu falei, não é uma regra, existem diferenças entre as empresas por aí afora, diferenças de mentalidades. Agora, realmente essa pandemia, ela veio também para mudar completamente a nossa forma de trabalho. Você vê que até o ano passado, gente, muita coisa a gente não fazia, a empresa deixava de fazer, que ainda tinha o próprio trabalho de home office. Eu não sei se eu comentei com vocês aqui um dia, mas eu cheguei um dia comentando com uma pessoa, que eu estava lá ajudando ele na empresa dele lá, no ano passado, que eu não estava nem sonhando com esse negócio de pandemia ainda. Eu falei, gente, mas por que vocês aqui, determinados cargos, vocês não colocam em casa, trabalhando em home office? O próprio empresário falou, não, isso não funciona. Esse negócio aí, o cara vai ficar na casa dele, vai ficar dormindo, vai ficar lá, sessão da tarde, isso não dá certo, não. Sabe, a mentalidade das pessoas, mentalidade do brasileiro. Tem gente com mentalidade muito atrasada ainda. E aí, agora, chegou essa pandemia, as empresas foram obrigadas a colocar, durante um período lá no início, né? A empresa que eu trabalho de dia, por exemplo, ela ficou um mês fechada. Ela ficou um mês inteiro fechada. Antes da pandemia, não tinha ninguém trabalhando em home office. Agora já está um monte de gente. Mesmo já passou a pandemia, já passou o pior, a gente já está no momento de flexibilização, mas o dono lá resolveu deixar determinadas pessoas trabalhando em home office, porque viu que funciona. Né? Viu que funciona. Então, essa pandemia está mudando radicalmente a forma das empresas trabalhar. Aí tem muito empresário agora que já enxergou que ele pode ter uma economia medonha, ele pode ter uma economia fantástica. Eu conheço empresas aí, por exemplo, que elas ocupam 6 andares de um prédio, lá no centro do Rio. Todos são 300 funcionários trabalhando lá, naqueles 6 andares. Imagina a fortuna que é. Se a empresa for comprar esses 6 andares, é uma fortuna para comprar. Se for alugar, é caro também. Então, essas instalações são muito caras. O empresário já viu que, de repente, ele não precisa de 6 andares. De repente, com 2 andares, ele coloca as pessoas que realmente precisam trabalhar presencialmente lá e o resto pode trabalhar em casa. Que aí ele faz uma economia drástica em instalações, em equipamentos, uma série de coisas. E deixa o pessoal trabalhar. Aí o empresário viu que as pessoas podem sim trabalhar de casa, que funciona. Nessa pandemia, um monte de gente ficou trabalhando em casa e todo mundo trabalhou, a empresa funcionou. E aí, então, se está mudando radicalmente uma série de conceitos, né, uma série de coisas, e uma das coisas é esse recrutamento, né? As empresas também perceberam que dá para você fazer uma videoconferência com a pessoa e você fazer uma entrevista com a pessoa e você analisar a pessoa ali, dá para contratar. Né? Agora, você fazendo o processo pessoal na frente da pessoa ali, igual uma aluna falou, você, ao vivo e a cores, você consegue identificar melhor as qualidades daquela pessoa. É melhor do que pela câmera. Sim. Mas pessoalmente, igual você falou, tem um custo do deslocamento, do tempo da pessoa, ocupa tempo de todo mundo a mais. Então, muitas empresas vão aproveitar, viu que a coisa funciona, e vamos continuar fazendo recrutamento só online, só. Até porque também muitos cargos vão ficar trabalhando de casa. Então, muita coisa vai mudar. Lá na empresa, a gente tinha a nossa 80% do nosso time lá é tudo galera jovem, né? Na faixa de 20, 23. Legal. A gente tinha um certo receio devido à maturidade dos colaboradores de colocar de home office. Já pensamos antes da pandemia, já tínhamos pensado coisa de há um ano e meio atrás, um ano mais ou menos.
Mas existia esse receio. Pelo menos uma vez na semana a galera trabalhava de home office, mas a gente pensava assim, pô, o cara vai ficar em casa e, pô, não vai entregar resultado, né? Então, estava amadurecendo a ideia. Então, surgiu a pandemia e está dentro do nosso código da cultura, um dos valores da empresa é respeito à vida. Então, o meu CEO, ele, dia 15 de março, ele falou assim, vamos mandar todo mundo para casa. Foi mais ou menos nessa semana do dia 15, antes de estourar mesmo o pico, e botou a galera toda de home office, realmente preocupado com a vida de todo mundo, dos familiares. E, graças a Deus, veio todo mundo dando certo, todo mundo correspondendo. E a galera que é do administrativo estão de home office até janeiro do ano que vem. Só volta para a empresa em janeiro. Olha que bacana. Então, assim, quebrou o paradigma, entendeu? É o que eu falei aqui, ué. Eu tinha conversado com o empresário que o cara falou, home office não dá certo, não. A pessoa vai ficar dormindo, não vai produzir. Mas é só você ter um mecanismo de controle do trabalho dele. A pessoa vai ter as metas lá, as atividades que ela tem que apresentar para a empresa lá, ué. Se o cara estiver na casa dele, mas estiver fazendo o trabalho dele, se ele tiver, de vez em quando, vai lá, dá uma cochilada, dá uma dormida, mas se ele estiver produzindo, estiver entregando as atividades que ele tem que entregar, cumprindo com as suas obrigações, batendo suas metas, pronto. Agora, como você falou, gente, olha só, nós temos que pensar uma coisa também, qualidade de vida das pessoas. Gente, tem gente que sai de Campo Grande para ir trabalhar no centro do Rio, né? Gente, umas coisas assim, sabe, absurdas, sabe, que o quanto de benefício essas novas tecnologias vão trazer para as pessoas, para esse tipo de gente. Tem pessoas aí que passam 2 horas, 2 horas e meia para ir para o trabalho, dentro de um ônibus, de um trem, ou de um metrô, de alguma coisa, depois mais 2 horas, 2 horas e meia para voltar para casa. Ou seja, a pessoa perde 5, 6 horas do dia dela no trânsito. É um absurdo. Sendo que a pessoa poderia estar fazendo o trabalho dela de casa, né, com maior conforto, sem estresse do trânsito, do dia a dia, né? Mas vamos lá, pessoal, deixa eu tentar dar uma avançadinha aqui, porque depois a gente precisa ainda falar do trabalho, né? Então, estava em recrutamento online, redes sociais. Redes sociais, gente, eu queria dar só uma abreviadinha aqui, ó, para saber de vocês o seguinte. Existe, o que está falando aqui no texto? Ó, a utilização de redes sociais para conhecer e pré-selecionar candidatos ainda é bem controversa. Existe lá uma corrente de recrutadores, ó, existe uma corrente de recrutadores que defende a ideia do uso de redes sociais para pré-selecionar candidatos que estão concorrendo a vagas, argumentando que, ao se exporem, as pessoas sabem que estão dando publicidade às informações e imagens pessoais. Aqueles candidatos que não querem que suas vidas pessoais sejam expostas tomarão maiores cuidados e utilizarão o recurso disponível nas mídias para proteger sua informação. Entretanto, há, uma corrente de pensadores que consideram que o uso que se faz desse tipo de informação deve passar pelo crivo, pela autorização do candidato. Ou seja, é legal ou não é legal a empresa ir lá na rede social e dar uma vasculhadinha no que a pessoa faz no dia a dia, tentar lá no Facebook dela ver o que ela faz, Instagram, as fotos que ela posta. O que vocês acham aí? Que a empresa tem direito de olhar as mídias sociais da pessoa, do candidato, ou não? Num processo seletivo. Hoje em dia já tem uma rede social específica para o profissional, né? Acho que não tinha necessidade de pegar a rede social do colaborador, não. Quem estava falando? Exatamente, Renata. Luana? Concordo. Renata. Concordo com a Renata. Então, agora, quem de vocês aí trabalham realmente com recrutamento e seleção? Poderia me dizer se, por um acaso, a empresa de vocês, ou vocês conhecem alguma empresa que olham as redes sociais? Professor. Oi. Eu já fiz parte de uma entrevista, não fui a entrevistada, fui ajudar a entrevistar.
Aí nós gostamos de 2 pessoas e a gente ficou de retornar, né? Depois fomos olhar Facebook, fomos procurar sobre no Facebook, achamos 2 pessoas. Só tinha besteira. Eram 2 meninas novinhas para trabalhar num atendimento de uma recepção laboratorial. 2 meninas novinhas, só tinha besteira, muita coisa de aqueles adolescentes bobos. As meninas tinham uma 19, a outra 22. Não adiantou nada. Nós ficamos curiosa para olhar, mas não adiantou nada. Acabou que a gente contratou a de 19, porque o papo na hora dela foi melhor. E a menina está lá até hoje. Se a gente fosse pelo Facebook, a gente não chamaria nenhuma delas. Interessante. Mas eu continuaria olhando. Eu acho que eu continuaria olhando. Gente, com certeza. Eu sei que tem muito aluno que fala, eu acho um absurdo, professor, a empresa ir lá e olhar meu Facebook no momento que vai me contar. Mas faz. Gente, olha só. O que eu peço para os alunos? Gente do céu, pelo amor de Deus, tome cuidado com o que você posta nas redes sociais. Porque você, querendo ou não, gente, pode ser que tenha empresas, aí não estou falando que tem uma corrente de pensadores que acha que a empresa não tem o direito de ir lá vasculhar, não, tal. Aí tem outra corrente que acha que tem. Se a pessoa não quiser, que ela dê um jeito de bloquear lá o Facebook dela para que as pessoas não vejam. Porque, gente... Ô, professor. Oi? Você pode terminar de falar, eu queria fazer um comentário. Não, rapidinho, ó. O que eu peço para todos os alunos, tomem cuidado com o que você posta nas redes sociais, pelo amor de Deus. O Facebook, essas coisas aí, gente, hoje em dia, isso é uma rede social, porque a pessoa pode ir lá e tentar te achar e tal. Não quer dizer que você esteja proibida, tipo, então agora eu não posso postar uma foto minha lá na praia? Pode. Eu estou falando, gente, olha só, toma cuidado com o excesso, né? Por exemplo, eu vejo muito aí, às vezes, gente, pessoas, tem amigos meus aí que eu vou ver lá o Facebook do cara, o cara é foto dele no barzinho de segunda a domingo. Todos os dias. O cara tá todo dia à noite no barzinho à noite, bebendo chopp. Professor, então não posso pôr minha foto mais no barzinho? Pode, gente, mas de segunda a segunda, isso é que eu tô falando, Tome cuidado. Olha só, o Facebook também, gente, ele pode funcionar para você como marketing. Sabe? Você compartilhar coisas relacionadas ao curso que você está fazendo, você compartilhar livros que você está lendo, você colocar lá como sugestão de um livro bacana que você está lendo, né? Você viu uma aula com um professor aí, achou um assunto bacana, aí você viu no YouTube um vídeo falando sobre aquele assunto profissional, um vídeo lá falando sobre recrutamento e seleção, posta lá no Facebook, posta nas suas redes sociais, olha, pessoal, vídeo interessante falando sobre recrutamento e seleção, e aí, de vez em quando, postar lá a sua foto lá com churrasco com os amigos, de vez em quando, não tem problema não. Todo mundo tem direito a lazer, todo mundo tem. Agora, eu vou lá no seu Facebook e é de segunda a segunda você só no boteco bebendo cachaça. Ué, o cara em momento algum ele posta um conteúdo útil. A vida dele parece que é só... Então é isso que eu estou falando, é tomar cuidado com o excesso. Tá? Eu tenho um primo que na empresa onde ele trabalha, a empresa é tão rígida que não aceita pessoas gordas. Ele teve que perder 17 quilos para entrar na empresa. Então... Ele teve que parar de beber e teve que emagrecer. Isso aí, mas depois, qual era o trabalho dele? Envolvia a condição física? Não sei. Só sei que estranho, ele né? teve que emagrecer Dependendo, bastante. isso aí é preconceito, mano. Isso aí não pode, não. Pô. Ô Igor, é por isso que eu falo com os alunos, para tomarem certos cuidados, porque da mesma forma que existem empresas por aí muito decentes, muito éticas, tal, cheia de, né, do respeito ao próprio, gente, existe de tudo por aí. Existem pessoas muito preconceituosas, empresas muito preconceituosas. Existem empresas que elas vão lá e vasculham sim, e se vê você lá num barzinho, numa foto que deu a entender alguma coisa lá, que você
extrapolou e tal, já aquilo ali já é visto com maus olhos. Isso não é, gente, eu não estou falando que isso aí é uma prática de todas as empresas, não, mas tem empresas que são assim. E aí, de repente, você deixa de abocanhar um cargo bacana numa empresa lá por causa de um excesso seu, você não tomou cuidado, postou, sabe, tem coisas que é, assim, terminantemente proibido, pelo amor de Deus, você postar foto com armas, foto, sei lá, que sugerem que você usou droga, alguma coisa assim, você, sabe, bêbado lá, cara, gente, essas coisas pegam mal, sabe, igual eu tô falando, não quer dizer que você tá proibido de postar sua foto no churrasco, não, tá proibido não, vai ser no final de semana, fez uma churrasquinho com a família lá, com seus amigos, tirar uma fotinha e postar lá, não tem problema não. Mas você também, em cima da mesa lá, tirando a roupa, também não, né? Professor, eu estava com uma dúvida, exatamente sobre esse critério, né? Se as empresas, vamos colocar, né? As empresas onde o RH ele entra nas redes sociais e tal, se eles procuram, assim, achar no Facebook daquela pessoa coisas relacionadas a conhecimento, relacionadas a estudo, né? Ou se eles procuram, como é que eu vou dizer? Essas coisas de sair para boteco, né? E pô, tá todo dia. Tipo assim, qual é o critério? Essa pessoa aqui. As duas coisas. As duas coisas. Professor, mas isso também é muito complexo, porque assim, existem pessoas que saem todo dia e mesmo assim trabalham, gente. Não tem nada a ver, isso não vai interferir. Eu acho que assim, se a empresa quer conhecer o funcionário, a pessoa, né, o candidato, e quer contratar ele, sei lá, quer ter um currículo dele de quem ele vai olhar o LinkedIn. O LinkedIn não é para isso? Facebook, eu acho que é muito... mas você só tem que entender... Eu concordo. Você só tem que entender que isso não é a minha opinião, não. Eu também penso como você. Eu sei, professor, eu sei, mas assim, né? Eu acho muita invasão de privacidade isso. Sempre às vezes pode ser invasão de privacidade, sim, mas existe isso. A empresa de segurança faz pesquisa social, né? Eles vão no bairro, igual quando você faz para a polícia, eles fazem a mesma coisa. Eles vão no bairro e procuram saber sobre sua vida pregressa para poder saber quem vai entrar para a polícia ou não, né? E mesmo assim não dá muito jeito. Empresa de transporte de valores é a mesma coisa. Dependendo de alguns cargos que o cara vai exercer, existe essa pesquisa justamente por isso. Para poder, um cara que está no financeiro, né? Ou às vezes vai entrevistar um cara, vê o cara cheio de gíria, com atitude meio estranha na entrevista, então, às vezes o recrutador ele vai pesquisar por causa disso, tá? Para poder ver realmente, como é o perfil desse cara, porque às vezes a pessoa vem de fora sem indicação nenhuma. Então, você colocar alguém para dentro da sua casa sem saber quem é complexo, mas eu concordo que eu não olho isso, tá? Lá no início, lá atrás, eu olhava. Mas depois eu achei assim, cara, nada a ver. Não vou ficar olhando, perdendo meu tempo, porque é muito subjetivo, né? Então, a minha opinião, gente, eu não vou falar para você que é certo ou que é errado. A minha opinião, por exemplo, recentemente eu contratei um garoto lá para trabalhar comigo. Eu não fui lá nas redes sociais dele ver. Não fui. Eu entrevistei o cidadão. Foi. Mas é exatamente como o Carlos falou, né? Acho que varia muito também da empresa, do porte da empresa. O tio da minha mãe trabalha numa empresa em São Paulo que eu não recordo o nome, mas eles fazem as provas, todas as provas do Enem são emitidas por eles. Então, quando ele vem para o Rio, vamos supor, ele entrou de férias, ele precisa avisar o local que ele vai, para onde que ele vai, se ele vai viajar para... Ele precisa avisar para a empresa, porque a empresa precisa ter um total controle disso, pelo fato dele trabalhar com algo muito importante. Pois é. Então, assim, a rede social dele é totalmente neutra, não tem nada, ele não pode postar nada relacionado principalmente à prova, nem essas coisas, e a gente também sabe, não marca ele em nada disso para não prejudicar no desenvolvimento da empresa. Então, acho que varia muito também do critério e do trabalho, né, enfim, da empresa. Então, e deixa eu aproveitar rapidinho, mais para frente, uma hora nós tivemos uma oportunidade
na hora que a gente tiver uma folguinha, eu vou dar uma aula para vocês, que nós vamos falar de marketing pessoal, que é um assunto extra, no meio do caminho nosso aí, tem umas aulas extras aí, que não tem matéria. Eu aproveito para falar sobre marketing pessoal, que eu tenho até uma palestra, um curso que eu faço sobre marketing pessoal. E uma das coisas que eu falo, gente, eu vou falar com mais detalhes lá, mas rapidamente, só para você entender. Essas redes sociais, elas podem ser muito bem utilizadas para o seu próprio marketing pessoal seu. Eu, por exemplo, agora, eu estou numa fase da minha vida, deixa eu contar uma experiência minha. Eu estou numa fase da minha vida que eu estou, assim, muito ocupado. Eu estou trabalhando de dia numa empresa, dando aula de noite, estou desenvolvendo uns projetos meus aqui de música, estou, assim, com 1 milhão de coisas para fazer, então não estou tendo muito tempo mais para movimentar as minhas redes sociais com o que eu fazia antes. Mas o período da minha vida aí que eu estava com um pouco mais de tempo, eu postava toda semana. Se você pegar lá no meu canal do YouTube, lá no início, você vai ver que tem lá 20 vídeos que eu cheguei a fazer falando sobre o sucesso pessoal e profissional. Depois eu vou dar mais detalhes de como utilizar isso, mas eu peguei esse assunto, sucesso pessoal e profissional, para trazer para a minha vida para falar sobre ele. Isso é uma forma de fazer marketing pessoal. E toda semana eu ia lá e gravava um videozinho e postava no meu canal no YouTube, mandava lá para o meu Facebook, postava lá no meu LinkedIn, toda semana, sabe? E aqui compartilhava com meus contatos todos de WhatsApp, e gente, e o negócio tinha um certo número de visualizações. Não é que dava 1 milhão de visualizações, mas cada vídeo dava 100, 120 visualizações, e o pessoal comentava, aquilo ia virando, sabe? Era bacana, o pessoal ficava comentando lá no Facebook, que legal, vídeo, professor e tal, não sei o que, papapá. Sabe o que isso vai fazendo? Vai construindo uma imagem sua positiva. Sabe o que acontecia direto comigo, gente? As pessoas me ligarem, sabe? Louca para conversar comigo e falar, professor, pelo amor de Deus, eu tenho que me ajudar. Eu estou com um problema muito sério na minha vida. Separei lá do meu marido e agora eu estou sozinho em casa com um filho para criar e o meu marido está dando uma pensão muito baixa, não dá, e eu parei minha vida, agora eu preciso voltar a fazer faculdade. Começaram a me contar a vida dela toda. Falaram, tá, mas por que você procurou a mim para conversar, para tomar uma opinião? Não estou me incomodando, não. É porque a mim? Ah, não, porque você é sábio demais. Eu falo, mas como assim eu sou sábio demais? Não, pelo amor de Deus, o senhor é inteligente, mas eu vejo aqueles vídeos que o senhor fica postando lá, eu acompanho lá o seu canal no YouTube, eu vejo o senhor lá no Facebook toda semana, o senhor é inteligente demais. Gente, uns videozinhos bobos que eu faço, que isso vai construindo uma imagem positiva para a gente, quem está acompanhando a gente. Então, imagina o recrutador. O recrutador, né, tem esse costume de olhar as redes sociais dos candidatos. Aí, no final, lá, na peneira final, lá, na reta final, tem 2 candidatos lá, excelentes, 2 candidatos muito bons, e uma vaga só. E a empresa tem que optar. Aí vai na rede social de um, tá o cara lá o dia inteiro no boteco, bebendo cachaça, a noite inteira no boteco, boteco e Maracanã, para ver jogo do Flamengo ou do Vasco. Só aquilo, ou na praia no final de semana com a galera. Vai na rede social do outro, o cara postando vídeos sobre sucesso pessoal, sobre marketing pessoal, o cara postando vídeos sobre liderança, o cara postando indicações de livros sobre recrutamento e seleção. Quem que a empresa vai contratar, meu Deus? Sabe? Então, a rede social deve ser utilizada para um marketing pessoal seu. Como eu falei, não está proibido de você postar sua foto lá no churrasco de vez em quando, não. Não é isso. Mas o excesso é que pode prejudicar. E poste coisas também, né, úteis, conteúdos úteis, coisas falando relacionadas à profissão que você está estudando para ser, para a pessoa ver que você tem um conteúdo. Não é? Ok, pessoal? Vamos lá, então, que daqui a pouco eu tenho que voltar para o assunto lá.
Então, LinkedIn eu vou tirar um dia também, que eu quero dar uma aulinha de LinkedIn. Quando eu vou falar de marketing pessoal, eu falo de LinkedIn com vocês. Eu queria, gente, aproveitar hoje, vocês me desculpem, mas não é querer me estender demais, não. Só para falar rapidamente sobre currículo. Que aí, daqui a mais uns 15 minutinhos aí, se não virar polêmica demais e se estender demais, eu tenho que falar também hoje sobre o trabalho, né? Mas vamos falar rapidamente o que tem que ter no currículo, que isso gera um debate legal também, tá? Olha só, gera um debate legal também. Vamos ler o texto aqui, que aí agora nós falamos sobre as fontes de recrutamento. Vamos começar a falar de triagem, e aí vamos passar a falar de currículos. Olha lá. Sabemos que nem todos os candidatos que foram atraídos para participar de um processo seletivo possuem o perfil de competências que está sendo procurado. Desta maneira, concluída a atração, recrutou lá tantos currículos, inicia a etapa de triagem, cujo objetivo é identificar entre os candidatos que se apresentaram aqueles que atendem os requisitos básicos e que têm maior probabilidade de possuírem as competências que a organização está procurando. A triagem é realizada por meio de análise curricular e de entrevistas para confirmação dos dados apresentados pelo candidato. A análise curricular é geralmente o primeiro passo da triagem e funciona como um filtro inicial. Vamos ver, então, sobre o currículo. Em primeiro lugar, o candidato deve entender que um currículo não tem o objetivo de contar a sua vida. O currículo é uma peça de marketing que tem como tal, como tal, tem a função de atrair a atenção de quem está contratando. O candidato é o produto principal e deve atender às necessidades do contratante. De nada valerá um currículo muito bem elaborado se o candidato não atende os pré-requisitos. Lembre que eu falo com você da importância das suas competências bem desenvolvidas, né? Você, como aluno de faculdade, como um candidato aí no futuro aí a cargos importantes, eu falo com vocês, muito aluno acha que no final ele vai pegar um diploma e aí já vai arrumar um emprego para ganhar 10, 15 mil reais e não vai ser bem assim. Porque não adianta nada você ter um currículo bacana, ter o curso, mas conhecimento bom, competência mesmo que é bom, o aluno não tem tanto, né? Porém, um currículo mal feito não atrairá a atenção do selecionador e o candidato não terá a oportunidade de mostrar que tem capacidade de ocupar. Então, o que é que tem que ter no currículo, então? Tem dois tipos de currículos. Aqui a gente vai ver só o cronológico. Você tem o currículo cronológico e o currículo funcional. Depois, uma hora que eu tiver um tempinho a mais, eu falo com vocês sobre o currículo funcional, para em que situações o currículo funcional pode ser indicado. No meu caso, por exemplo, eu não sei se eu comentei com vocês que eu tenho um buraco no meu currículo. Eu tenho uma experiência profissional muito grande na área comercial e uma experiência acadêmica, formação acadêmica, na área de finanças. Então, de repente, se hoje eu fosse voltar para o mercado de trabalho, eu poderia, de repente, pensar num currículo funcional que ele dá não é mentir, não, ele dá uma mascaradinha nesse pequeno buraco que eu tenho. E aí, se o cara me chamar para uma entrevista, na entrevista eu vou ter condições de mostrar minha competência e de mostrar para o cara que aquilo ali não é um problema para a minha vida profissional, tá? Hoje a gente vai focar aqui no cronológico, que é aquele que, olha lá, mais indicado quando a carreira foi desenvolvida inteiramente a partir da graduação. O suporte de cursos que tenham realizado como educação continuada, como pós-graduação, MBA, mestrado. Então, o aluno vem fazendo a faculdade dele, por exemplo, em administração de empresa, por exemplo. Depois ele começa a focar lá no trabalho dele, na área de finanças. Aí ele vem fazendo um MBA em finanças. Né? Ou vocês estão trabalhando aí, fazendo a graduação de RH. Começam a trabalhar com RH. Aí você vai fazer uma pós-graduação, um MBA em gestão estratégica de pessoas. Continua trabalhando com RH. Depois você está fazendo um mestrado em RH. Aí você já é promovido a gerente de RH. Então, uma coisa vai batendo com a outra. Isso, gente, é o que toda empresa quer. Toda multinacional, ela quer isso. Um currículo em que a formação acadêmica venha casando com a formação profissional do candidato.
né? Com isso, o candidato demonstra sua experiência profissional está alinhada com a sua formação e especialização acadêmica. O candidato deve relacionar seus diversos empregos do último para o primeiro. Deve relacionar empregos dos últimos 10 anos, pois antes desse período era muito diferente, a internet estava só começando. Então, gente, ó, o que tem que ter no currículo? Ó, nome completo, dados pessoais, objetivo, formação acadêmica, experiência profissional, idiomas, cursos, viagens internacionais, trabalho voluntariado. Vamos tentar ver se dá tempo de falar de todos. Se não der tempo, fica para o início da próxima quinta-feira. Vamos falar de um por um. Primeiro, nome completo, dados pessoais. Nome completo, endereço, telefone para contato e e-mail. Pode ter outros dados como estado civil, nacionalidade e idade. Importante, caso tenha mais de 50 anos, não mencione a idade. Isso, gente, também todos esses assuntos que a gente vai ver aqui, eles são um pouco polêmicos, tá? Um pouco polêmicos aqui. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Eu penso assim, ó, e de acordo com o que eu já vi em diversos livros, né? Currículo, você não pode jamais mentir. Agora, de repente, omitir alguma informação, você omitir não há problema, você não pode mentir. Eu não falei no início ali que o currículo, o autor falou, currículo, gente, é uma peça de marketing. Se você está fazendo o seu currículo para mandar para uma empresa, se tem alguma coisa que você acha que pode prejudicar de você ser chamado, não mencione. Como, por exemplo, a idade. Se você, de repente, mencionar que você tem 52 anos, e se tiver, pode, de repente, atrapalhar você a ser chamado para entrevista, não mencione. Mencione a idade. Se a pessoa te chamar para uma entrevista, aí você, pelo menos, o currículo cumpriu o papel. Fazer com que você foi chamado. E aí você, de repente, vai ter condições de, ao vivo e a cores, mostrar para a pessoa que você, mesmo com 52 anos de idade, tem condições de ocupar... Eu conheço gente acima de 50 anos, tem uma competência que não acaba mais. E a idade não é o problema. Mas a gente sabe que existe um pouco de preconceito de certas empresas com relação à idade avançada. E aí, quando vê o candidato com mais de 50 anos, nem chama. Então, é um assunto controverso, tá? Não inclua telefones para recados. Depende também. Olha só a situação, o que eu falo. Já aconteceu comigo de eu pegar currículos para ligar, né, para fazer o processo seletivo, estou ajudando lá o RH, pego aquele monte de currículos e tal, estou selecionando, aí peguei um currículo de um cara, um currículo bom, o currículo do cara atendia. Aí só que o cara não deixou o telefone dele, ele deixou o telefone da vizinha. Telefone para recado, fulano de tal, vizinho, o número do telefone da vizinha. Aí eu peguei meu telefone, deixa eu ligar lá para a vizinha do cara, alô? Aí a mulher lá atendeu. Aqui Eduardo, eu estou falando da empresa tal. Seria possível eu falar com o Alexandre? Aí a menina, Alexandre? Não tem Alexandre aqui não mora em Alexandre. Mas que ele deixou esse telefone aqui, Alexandre, fulano de tal. Não, você deve ter se enganado aqui, não tem nenhum Alexandre. Eu falei, olha, Alexandre deixou esse telefone como contato, ele está procurando emprego, mandou. Será que é o meu vizinho? Acho que a minha vizinha tem uma filha que chama Alexandre. Deixa eu ir lá ver. Aí me deixa lá 10 minutos esperando no telefone. Sabe? Aí nossa senhora, a pessoa está precisando de emprego, eu estou disposto a dar oportunidade, e aí eu sou obrigado a ficar 15 minutos esperando a mulher ir lá na vizinha para ver se Alexandre é o filho da vizinha. Então, gente, assim, aí, nesses casos, eu não aconselho. Agora, por que será que ele deixou o telefone dele? Ele não tinha o celular dele? Diga. Ele não colocou nem o e-mail? Não tinha. Aí outra também, tem um problema. Aí eu mando um e-mail e o cara também não vê o e-mail dele todo dia. Olha o problema. Gente, tem muita gente que faz isso. Não se dá o trabalho de ver o e-mail. Pois tá mandando currículo para Deus e o mundo e não tem o trabalho de ficar vendo o e-mail dele todo dia. Perde a oportunidade, gente. Então, hoje... Mas, assim, hoje, no mundo que isso já tem um tempo que aconteceu. Hoje, no mundo que nós estamos vivendo,
quase todo mundo, gente, né, a maioria das pessoas tem o seu celular, então o celular a gente deve tomar todo o cuidado do mundo hoje com o celular, para não perder, para fazer de tudo para não dar sopa com ele para não ser roubado, porque é caro. Eu mesmo hoje, se eu perco o meu celular aqui, eu não tenho dinheiro sobrando para ir lá toda hora comprar um celular novo, não, é quase R$1.000 um celular, né? Então, tomar todos os cuidados do mundo, porque no processo seletivo, o recrutador, ele não tem toda a paciência do mundo para ficar ligando para vizinho, para ficar esperando você dar um retorno sobre o e-mail que ele te mandou, se te manda o e-mail e você não olha. Agora, por exemplo, eu estava falando para uma turma, aí uma aluna me falou assim, professor, mas outro dia, eu tive que fazer isso, porque eu estou trabalhando numa empresa que lá na minha empresa eu não estou satisfeito com a empresa, eu quero sair de lá. Então, eu estou mandando currículos para outros lugares. Agora, lá na minha empresa, eu estou durante o meu expediente, eu não posso usar o celular, eu sou proibida. Eu tenho que chegar e deixar o celular lá numa gaveta lá, eu tenho que ficar o tempo todo focado no meu trabalho. E aí, então, se a pessoa ligar para o meu celular, eu não vou atender. Então, no meu currículo, eu deixei o telefone da minha mãe. E aí, se a pessoa ligar, ela vai ligar, minha mãe vai atender, ela está sabendo, aí minha mãe vai falar imediatamente, ela vai tentar se comunicar comigo para eu tentar entrar em contato com a empresa. Então, tudo é uma questão de bom senso, né, gente? Nesse caso aí, a menina não tinha outra opção a não ser dar o telefone da mãe, o que ela ia falar, né? Então, tudo é uma questão de bom senso. Outras coisas, que geram polêmica. Objetivo. Eu devo colocar no currículo objetivo ou não? E outra coisa, pretensão salarial. Eu devo colocar no currículo ou não? O que vocês têm a me dizer? Professor, Professor Salariana, só eu já ouvi falar que era melhor colocar no corpo do e-mail, quando você envia o currículo por e-mail, do que no currículo, dependendo da vaga que você vai se candidatar. Por exemplo, se for uma vaga mais de vendedora de loja, de recepcionista, alguma coisa nessa área, mais assim, que eu digo, do que colocar... E já ouvi gente falar que é imprescindível ter no currículo. Então, isso também não existe o que é o certo ou errado. Não existe, não está escrito nenhum no livro, não existe uma receita de bolo, que tem que ser daquele jeito. É uma questão de bom senso. O que eu digo para todo mundo, principalmente para vocês, que alguns de vocês estão aí começando a vida e tal, o que eu digo? Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Eu acho assim, para início de conversa, para quem está começando a vida, está procurando um primeiro emprego, então, de repente, não vai colocar pretensão salarial. De repente, pode nem colocar um objetivo. Agora, tente personalizar o seu currículo para aquela vaga que você está enviando. Por exemplo, olha o que o cara... Depois eu vou falar de salário. Vamos falar do objetivo primeiro. Especifique o cargo que você está pretendendo ocupar. Por exemplo, assistente administrativo, assistente financeiro, gerente de marketing, gerente comercial. É possível colocar mais de um objetivo, desde que estejam relacionados. Eu, por exemplo, eu posso colocar no meu currículo, se eu for mandar o meu currículo para uma empresa, colocar lá, gerente comercial ou gerente de marketing. Porque são profissões correlacionadas. Eu, lá na minha empresa, faço tanto funções de marketing quanto funções de gerente comercial. Agora, imagina eu colocar no meu currículo gerente comercial ou gerente financeiro. Aí uma coisa que não tem muita relação, não. Aí vai gerar uma dúvida para o recrutador. Esse cara que está querendo o quê da vida? Se eu não coloco nada também, dá uma ideia de que eu estou atirando para todo quanto é lado. Eu não sei o que eu quero da minha vida. O ideal, vocês, por exemplo, estão fazendo curso de recursos humanos. Então, eu acho que você tem que... Se você está procurando vaga para assistente de RH, eu acho muito, muito correto você colocar lá. Objetivo, uma vaga na área de RH. E se você puder personalizar o máximo possível, melhor. Se você está fazendo um currículo e vai mandar para o White Martins, uma vaga que surgiu no White Martins, para a área de RH de lá, coloque no currículo. Uma vaga na área de RH da White Martins. Porque a pessoa que vai pegar o seu currículo, ela vai estar vendo que você
não é aquela pessoa que está atirando para tudo quanto é lado. Você fez um currículo direcionado para aquela empresa. E sabe o que é o pior de tudo? Que eu já vi pessoas que fazem um currículo genérico para tudo, aí tira 30 cópias do currículo, aí sai distribuindo o currículo dela para todo quanto é lado. Gente, isso é péssimo. A gente percebe que aquilo ali é uma xerox. Percebe que aquilo ali o cara está atirando para tudo quanto é lado, querendo qualquer coisa que apareça na frente dele. Isso dá uma impressão de que o aluno não tem, que o candidato não tem um foco, que ele não tem um objetivo na vida dele. Isso dá a entender para muita gente que aquele candidato não é o candidato que a empresa precisa. Imagina a gerente de RH lá da White Martins recebendo o seu currículo, da Débora lá, né? Débora, tal. Objetivo. Uma vaga na área de RH da White Martins. Você fala, opa, a Débora mandou esse currículo aqui para nós. Ela não está tirando para tudo quanto é lado. Então é bom que se coloque o objetivo. Agora, pretensão salarial, o que eu digo? Eu, por exemplo, gente, isso depende, eu acho, da experiência da pessoa. Eu, por exemplo, Eduardo Nogueira Rocha, eu já estou trabalhando lá nesse mercado do Rio de Janeiro há 20 anos de experiência. Eu já sou gerente comercial há muitos anos. Na carteira eu passei a ser gerente comercial em 2009. Então, só de experiência na carteira como gerente eu já tenho 11 anos. Então, hoje eu já sou gerente, eu já tenho um salário já mais alto, já ganho comissões e tal, fora minha experiência como professor. Imagina que hoje eu perco meus empregos, saia da empresa que eu estou, saia da faculdade e vou fazer um currículo para voltar no mercado de trabalho. Eu vou fazer questão de colocar pretensão salarial. Por exemplo, né? Se eu vou falar não é o que eu ganho, não, eu vou colocar lá, por exemplo, objetivo, uma vaga como gerente comercial ou de marketing na empresa tal. Pretensão salarial, um exemplo, R$6.000, mais comissões, tá? Para começar a brincadeira. Um exemplo, tá? Por que, gente, que eu estou colocando a minha pretensão salarial? Porque eu não quero que me ligue, eu não vou querer que me telefone para me oferecer um emprego de R$2.000. Aí vai tomar meu tempo, vai tomar o tempo do recrutador e o meu. Aí imagina, eu estou aqui, fazendo uma outra atividade aqui em casa, aí a menina me liga, é o Eduardo? Oi, Eduardo, eu sou aqui do RH da empresa tal, nós recebemos o seu currículo e temos uma vaga aqui, o seu currículo é muito bom, a gente tem interesse no senhor. Tá, beleza, qual é o salário? R$2.000. Eu vou falar, não, minha filha, infelizmente não dá. A minha pretensão salarial hoje, eu tenho 20 anos de experiência profissional. Aí eu não coloquei minha pretensão, ela também não sabe, ela me ligou para saber. Agora, professor, mas isso aí não pode, de repente, atrapalhar. Por exemplo, se surge uma vaga para pagar R$5.000, aí, de repente, só vai ser eliminado. Aí não. A pessoa lá do RH, ela sabe muito bem também eliminar esse problema. Por exemplo, eu mandei meu currículo, pretensão salarial, R$6.000, mais comissões. Aí uma empresa lá, surgiu uma vaga, mas ela paga 5.000 mais comissões. Tá mais ou menos próximo do que eu pedi. Aí a menina vai me ligar. Ela vai me explicar, Eduardo, olha só, surgiu uma vaga aqui, seu currículo está aqui comigo, seu currículo foi aprovado aqui, nós gostamos muito do seu perfil, só tem um porém. O senhor está colocando uma pretensão salarial de R$6.000. A nossa vaga que nós temos hoje é para pagar 5.000 mais comissões. Mas o senhor vai ter possibilidade de crescer dentro da empresa. O senhor quer sentar para conversar? Quero, com certeza. É uma empresa bacana, né? Eu conheço a empresa é legal, tem possibilidade de carreira lá dentro. Eu vou começar com um pouco abaixo do que eu queria, mas eu vou ter possibilidade de crescer. Eu quero sim. Agora, se for uma vaga para ganhar R$1.500, eu não vou querer nem ouvir. Não quero nem que me ligue. Então, essa da pretensão salarial, para quem já é mais avançado, é bom que se coloque. Para quem está começando a vida, de repente, não. Não é? Se alguém não concorda com esse meu ponto de vista, também pode falar também. Tem, né? Carlos, aí, o que você acha, Carlos? Você que
trabalha nessa área. Acho que o meu ponto de vista está correto. É isso aí mesmo que o senhor falou. Concordo. Isso sim. Aí não foi. Eu não li em lugar nenhum, não. Isso aí é o que acho. Sim, não, tá certo. Serve de parâmetro, porque às vezes o cara também põe a pretensão dele, mas é negociável. Mas serve no ponto de partida. É como você falou, quem está começando, não tem muita experiência, se colocar, tem grande chance de perder, de repente, uma oportunidade de um processo seletivo. Exatamente. Então, que bom que você concordou. Só para matar aqui o assunto de currículo, e aí na próxima aula eu vou fazer só uma conclusão, porque senão eu não falo do nosso trabalho. Formação acadêmica, descrever os seus cursos também em ordem cronológica. Se você está estudando, coloque lá o ano que a previsão de conclusão do ano do seu curso, tá? Muito importante. Aqui você não vai colocar seus cursos de curta duração. Aqui é a sua faculdade que você está fazendo. Se você tiver concluído a faculdade, a pós-graduação que você está fazendo. Cursos de curta duração, um pouco mais à frente, que você vai colocar. Aí você tem experiência profissional. Aí tem 2 dicas boas aqui, Se você está fazendo o seu currículo, evite colocar, se você já tem uma certa idade, já teve diversas experiências profissionais, no currículo, gente, um erro muito comum que eu vejo é a pessoa colocar toda a experiência profissional que ela teve, desde o primeiro emprego que ela teve, quando a pessoa já tem muito tempo de mercado. O meu currículo para você... Oi. Posso só agregar Pode. Experiência acadêmica, que eu li hoje no LinkedIn, que se você não entregou o TCC, não é para colocar que você fez a faculdade completa, porque você não tem o diploma. E se você fez o curso, vamos supor, eu fiz administração, parei no 4º período, então eu fiz até a metade da faculdade, aí eu posso colocar no currículo. Mas se eu fizesse parado no 1º período, para não colocar. O senhor concorda com isso? E você, com relação ao primeiro lá, sim, desculpa, o último falhou um pouquinho aqui para mim. Aqui. Quando você não entregou o TCC ainda, não colocar que você já está se formada, né? Isso. Concordo plenamente. Coloque lá se você já está concluída, se você já realmente concluiu sua faculdade. Senão você lembra o caso do famoso Decotelli aí? O cara que ia ser ministro da Cultura, aí colocou lá que ele tinha doutorado na Argentina, e na verdade ele não tinha feito a defesa da tese dele. Deve ser por isso que colocaram isso no LinkedIn. Agora, a outra parte, com relação ao primeiro período, o que é que você falou? Assim, eu fiz até o 4º período. Eu fiz até o 4º período de administração. Mas se eu tivesse cursado até o 1º período, que não é para colocar, porque eu não fiz até a metade da faculdade. O senhor concorda com isso? Fez um período só, já vai colocar lá? Eu acho que também acho que não deve, não. Acho que não deve, não. A faculdade, gente, olha só, você vai colocar a faculdade lá desde que você esteja cursando realmente a faculdade. Né? Tá, e se você ou se você trancou, não tem um mínimo, né? Se você trancou e já está lá, 3º, 4º período, tudo bem. Faculdade de administração, trancada no 3º ou no 4º período. Isso. Tá legal. Agora, você entrou, 1º período, logo depois trancou. Mas aí já vai colocar lá no seu currículo, cursando faculdade de administração. Isso vai ser prejudicial a você. Porque a hora que o recrutador entender, que ele for conversar com você, Débora, você falou que está cursando faculdade, está cursando... não, está trancada. Está trancada em qual período? No 1º. Eu acho que isso vai ser negativo para você. Tá. Não concorda? Aí eu boto trancada ou boto incompleta? Trancada, né? Mas se tiver no 1º, trancada no 1º período, de repente eu acho que você não deve nem mencionar. Não, estou falando assim, eu parei no 4º. Não, coloca... Até a metade.
ou incompleta ou trancada no quarto período, pode ser. E que também você tenha pretensão da sequência, né? Vou falar, também, o incompleto é que também você colocar... da sequência. O trancado é da sequência, nem isso? Então, olha só, porque, deixa eu dar um exemplo. Antes de eu começar a minha faculdade de administração de empresa, lá no passado, eu cheguei a cursar a faculdade de farmácia. Eu fiz 2 períodos de farmácia, concluí 2 períodos. Mas eu vi que eu não queria mexer com farmácia e mudei de curso e parei, nunca mais mexi. E não tenho a menor pretensão de continuar com farmácia. Para que eu vou mencionar aquilo lá no meu currículo? Se eu não tenho pretensão de seguir, só porque eu fiz 2 períodos lá e larguei o curso, não tenho pretensão de seguir aquele curso lá, para que eu estou mencionando aquilo no meu currículo? Agora, se eu tivesse a pretensão, eu tranquei, fui fazer administração, mas depois eu pretendo voltar e concluir o curso de farmácia. Então, eu vou mencionar no meu currículo, cursando farmácia, incompleto, trancado no segundo período. Pretensão de dar sequência ao curso no ano de 2022, sei lá. Mas se você não tem pretensão de dar sequência naquele curso, não vai continuar aquilo lá, parou logo no início, não sei se é válido. Eu não posso te afirmar se você deve ou não fazer. É uma questão de bom senso. Entendi. Entendeu? Obrigado, tá? E aí, para encerrar, pessoal, olha só. Uma coisa importantíssima. Tá? Coisas, ó. Depois eu vou passar para o trabalho. Na próxima aula a gente continua esse bate-papo de currículo. Esse papo de currículo é importantíssimo. Tanto para você analisar currículo, quanto para você construir o seu currículo. Só para encerrar essa primeira partezinha aqui, na quinta-feira eu encerro, aí está faltando poucos slides para a gente encerrar. Uma coisa importantíssima que as pessoas não colocam, sabe o que é? O resultado que ela deu. Resultados alcançados. Sabe? O currículo é uma peça de marketing. Depois eu vou mandar o meu currículo para vocês, vou mandar lá no grupo, lá. Vocês podem até me cobrar. Veja o meu currículo para você ver lá depois, quando eu te mandar. Experiência profissional. Eu coloquei lá, ó. Empresa tal, de 2004 a 2016. Resultados. Fui responsável pela captação de 450 condomínios para a empresa. E que representou um aumento de tantos por cento na carteira de clientes da empresa. Olha só, o resultado desse eu tenho que mencionar. Sabe, eu fui responsável, e fui mesmo, não estou mentindo não, eu tenho como até provar para a pessoa. Quando eu comecei lá na empresa, a empresa tinha 200 e poucos contratos. Depois que eu assumi de gerente, nós fechamos 400 e tantos contratos, a empresa passou a ter quase 700 condomínios. Teve uma perdazinha. Eu saí, a empresa tinha quase 700 condomínios, sendo que desses 700, 450 fui eu com a minha equipe que trouxemos para a empresa. Então, olha quem está pegando o meu currículo para analisar, fala, nossa, olha só a experiência do cara, o resultado que esse cara deu. Ele com a equipe dele foi responsável por 450 contratos. E aí, gente, na próxima aula, eu vou falar também, eu vou pegar daqui, eu vou encerrar, porque eu vou pegar daqui, que eu tenho também outras dicas também de como você pode dar resultado para a empresa, o que a empresa está esperando de você como profissional, para você também ir montando esses resultados nas experiências profissionais que você passou, para você mencionar isso no seu currículo, que é fundamental. Mas eu não vou me estender mais, gente, senão, olha, já são 8h06, senão eu não vou conseguir falar nada para você sobre o nosso trabalho, que até seria o objetivo principal da aula. Eu vou anotar aqui para não esquecer que na próxima aula, na quinta-feira, eu vou pegar daqui, ó, falando de experiência profissional, que aí eu tenho mais outras coisas bem legais para a gente falar, para a gente poder realmente depois, ó, ver os critérios para a triagem de currículo, como você deve analisar o currículo. Tá? Eu vou parar por aqui, eu vou anotar para eu não esquecer. Eu vou dar um pequenino intervalo, só para me abastecer minha água aqui no banheiro também. Gente, ó, é vapt-vupt, ó. São 8h06, 8h07, 8h10 eu já estou voltando. Que aí eu vou abrir o trabalho para vocês aqui, ó,
e vou explicar para vocês o que vocês vão ter que fazer no trabalho. E eu tenho uma notícia boa para dar para todo mundo aí. Pessoal, já estou voltando, tá? É 2 minutos, 3 minutos no máximo. Vamos lá, então, porque olha só, gente. Eu mandei lá no grupo, né? Deixa eu conferir aqui, eu acho que eu mandei lá, não mandei o modelo do trabalho? Mandou sim, professor. Mandei. Então, olha só. Isso aqui é o modelinho, o curso que vocês estão fazendo, que vocês vão substituir, nome completo dos alunos, vocês vão colocar aqui, né? Acrescenta os nomes aqui, para que isso aqui não se mantenha aqui nessa página, claro. Qual a competência que vocês vão analisar? Se é avaliação de desempenho, se é recrutamento e seleção, né? Isso aqui, então, são esse início aqui é muito tranquilinho. Depois, se tiver alguma dúvida, se você ainda tiver alguma dúvida, me fale, né? Vamos passar para o trabalho propriamente dito. Olha lá a estrutura que esse trabalho vai ter. Uma introdução, onde vocês vão falar um breve histórico da empresa, os objetivos do trabalho e o currículo dos alunos, eu vou falar já. Parte 2, fundamentação teórica. Parte 3, análise dos processos da empresa, vocês vão analisar lá, né, como é que é aquela competência que vocês vão analisar, e depois vocês vão fazer uma proposta de mudanças. Então, o trabalho é esse. Aqui as referências e algum anexo que tiver que acrescentar no trabalho. Vamos pontuar cada um, então, aqui para a gente ver. Para a gente ver o que tem que ser feito. Introdução. Gente, aqui é um breve resumo de todo o trabalho, né? O trabalho servirá para a conclusão do curso, tal. Estou gravando a aula de hoje, né? Tá, graças a Deus. Nesse trabalho, estaremos analisando a empresa tal, mais especificamente com relação, vamos supor um exemplo, né? A atividade de avaliação de desempenho da empresa, tal. Resumo, né? O que vocês pretendem conseguir com o estudo realizado, quais as expectativas, ou seja, vamos fazer um resumo, a contextualização do trabalho todo. Depois, no final, a notícia boa que eu tenho para dar depois, no final, eu vou te falar para vocês quantas páginas vai ter que ter esse trabalho, tá? Quero que você fique preocupada com isso agora, não. Aí você fez uma introdução, qual é a empresa que vai estudar, qual é a competência que vocês vão estudar lá dentro da empresa, o que vocês esperam com esse trabalho? Esperamos que esse trabalho, que a empresa ganhe um aumento na avaliação do desempenho do seu funcionário, babá. Aí vem um breve histórico da empresa. Vocês podem até conseguir no próprio site da empresa, deve ter uma série de coisas falando do histórico da empresa, né? Descrevam o que a empresa faz, qual ramo ela atua, onde ela atua, seus principais serviços, demais informações que conseguirem sobre a empresa. Tá? Um breve histórico da empresa. Para quem for ler o seu trabalho, né? Se alguém pegar o seu trabalho para ler, ele tem que entender que empresa que é essa que você está estudando, aonde ela atua, qual ramo ela atua, que segmento que ela atua, serviços que ela oferece. Então, também não tem muita dúvida, não. No próprio site dessas empresas aí, você já consegue todas essas informações. 1.2, objetivo do trabalho. Por que vocês estão fazendo esse trabalho? É para solucionar um problema para a empresa lá, não é? Então, descrevam os objetivos da elaboração do trabalho, por que estão fazendo o estudo, que pretendem obter em termos de melhoria para a empresa, pode ser ou não desmembrado em objetivo geral e objetivo específico, fica a critério do grupo, né? Então, por exemplo, se estiver analisando a parte de recrutamento e seleção, pode colocar que o objetivo principal é tentar reduzir o tempo de contratação dos funcionários da empresa, que vocês analisaram a empresa e perceberam que a empresa ela gasta muito tempo nesse processo, tem muitas etapas, essas etapas estão sendo muito demoradas e vocês vão apresentar para a empresa uma metodologia que vai conseguir reduzir o prazo de contratação. Por exemplo, tá? O trabalho de vocês tem um objetivo. Qual o objetivo do trabalho? Né?
melhorar o processo de treinamento e desenvolvimento da empresa, né? Melhorar o sistema de avaliação de desempenho da empresa. Esse terceiro aqui, gente, ó, 1.3, é um breve currículo. Gente, ó, é um resumo do currículo. Só assim, ó, o nome, curso, o nome completo da pessoa, de vocês, tá? Dos participantes do grupo. Curso que está fazendo, se tiver uma experiência profissional para citar, né? Igual eu vejo aí que muitos de vocês já trabalham em empresas aí e tal. Pode mencionar experiência profissional. É um breve resumo, não precisa de colocar o currículo inteiro de cada pessoa, não, tá? Breve resuminho. Nome, curso, experiência profissional. Mas se tiver mais alguma coisa relevante que quiser citar, tudo bem, mas não é para se estender demais aqui, não. E aí, vamos lá. Fundamentação teórica. Aí, gente, é um trabalhinho que vocês vão ter de pesquisar na literatura. Então, por exemplo, vocês têm lá o livro do Chiavenato, que já é um ponto de partida, né? Esse livrão do Chiavenato aqui, ó, vai servir muito de base para vocês, né? Tentem conseguir, eu não sei se a biblioteca da faculdade está funcionando, você conseguir algum outro livro específico sobre o assunto que você vai tratar, né? Então, por exemplo, se você vai tratar do assunto, vamos pegar aqui, ó, avaliação de desempenho, aí você conseguiu o livrinho da FGV, de aprendizagem, treinamento e desenvolvimento, isso aqui, de desenvolvimento de pessoas, pega o livrinho, vão dar uma analisada, pode pesquisar coisa de internet também, dá uma analisada, uma estudada em tudo que a literatura fala sobre esse assunto que vocês vão estar trabalhando, tá? Então, a fundamentação teórica. O que tem na literatura a respeito daquele assunto? Lembrem-se que lá no final, vocês vão ter que fazer a citação, tá? De tudo que... Inclusive aqui, gente, vocês têm que colocar as devidas citações, né? Por exemplo, lá, segundo Chiavenato, 2014, página 203, avaliação de desempenho é um método. Aí vocês vão pegando o livro lá, né? Tudo que vocês pegarem de livros, segundo o autor fulano de tal, um ano do livro, né? 2016, página 302, fecha parênteses. Avaliação de desempenho é isso, é isso, é isso, é aquilo. Então, vamos colocar toda a fundamentação teórica que vocês encontrarem com relação ao assunto que você está pesquisando lá na empresa. Beleza. Próximo. No item 3. Aí, no item 3, vocês vão descrever o que vocês encontraram lá na empresa. Descrevam aqui da forma mais detalhada possível a situação real que encontraram. Aí é o trabalhinho de campo mesmo. Vocês vão ter que conversar com alguém do RH da empresa, ou se você trabalha lá na empresa lá e faz parte do RH da empresa, como é que, por exemplo, se você está estudando lá treinamento e desenvolvimento lá na empresa, como é que a empresa faz? Aí você percebeu que a empresa ela não tem uma metodologia de treinamento e desenvolvimento. Ela, de vez em quando, reúne o pessoal lá no auditório e um gerente da empresa, cada época que eles fazem essas reuniões, cada época um gerente de um setor da empresa fica responsável por pegar um tema e discorrer sobre aquele tema para os funcionários, um tema que tem relação com o trabalho da empresa. E aquilo, periodicamente, a empresa faz esse tipo de treinamento lá na empresa. Então, vamos descrever, beleza. Tá? A maior riqueza de detalhes possível. Então, descrever da forma mais detalhada possível a situação real que encontraram na empresa, como ela faz o processo, quem faz o processo, quando ela faz, de quanto em quanto tempo ela faz aquele processo, e demais informações que vocês conseguirem. E aí, a próxima etapa, já é a etapa final, vocês vão propor a mudança. Olha lá.
Escreva aqui um resumo da proposta de alteração dos processos da empresa na competência estudada. E aí você vai fazer aqui inicialmente um pequeno resumo do que vocês estão propondo, as metodologias que vocês estão propondo, e aí como que vocês vão operacionalizar isso. Escrevam aqui da forma mais detalhada possível as alterações que deverão acontecer de acordo com as teorias estudadas, apontando o projeto de solução de problema, detalhando como será feito, quem fará, quando fará, né? Então, por exemplo, vocês analisaram e o recrutamento e seleção lá é feito de uma forma muito arcaica, né? Quando surge uma vaga na empresa, vamos pegar um exemplo até engraçado. Surge uma vaga na empresa, a empresa anuncia no jornal a vaga, ou anuncia lá naquela Cato. Então, e aí pega os currículos, aí a menina só chama lá para uma pequena entrevista e já escolhe o candidato já. O processo está errado, né? Primeiro que nós vimos aí uma série de fontes para a pessoa captar. Essa empresa, de repente, poderia estar utilizando um sistema online, por exemplo. Então, vocês vão sugerir para a empresa. Primeira coisa, a empresa não vai mais anunciar em jornal. E não se usa mais anúncio em jornal hoje, no mundo evoluído que nós vivemos. A empresa vai anunciar nas fontes tais, né? Aí vai haver uma triagem de currículos. Quando a empresa receber os currículos, ela vai fazer todo o processo de triagem desses currículos. Aí fez uma primeira triagem, seleciona os candidatos. Aí a empresa vai fazer uma videochamada, e vocês vão descrever. E dessa videochamada vai fazer uma nova etapa, onde vão ser aplicados as entrevistas individuais e as dinâmicas de grupo. Então, vocês vão descrever isso aí. É a sugestão que vocês vão estar dando para a empresa para ela implementar aquela nova metodologia, que vai trazer um melhor desempenho no recrutamento e seleção para a empresa. Aí vocês vão fazer um cronograma, eu vou ensinar vocês ainda, fiquem tranquilos. Eu tenho uma metodologiazinha que vocês fazem rapidamente, tanto o cronograma quanto o orçamento, tá? A gente vai montar uma planilha que ela vai servir para as duas coisas, o cronograma e o orçamento. Mas lá na etapa, como eu estou falando, ó, haverá orientação do professor mais à frente. Que agora, nessas primeiras semanas agora, eu quero que vocês comecem a estruturar o trabalho, a colocar lá o resumo lá em cima, o objetivo, o currículo dos alunos. Vocês vão ter um tempo também agora para analisar o trabalho lá na empresa, fazer a fundamentação teórica. Então, eu não quero que você agora fique, professor, eu estou preocupada com aquele cronograma, aquele orçamento, não sei como é que nós vamos fazer. Calma, eu ainda vou ensinar. Eu não quero passar o carro na frente dos bois. Não adianta agora eu ficar aqui te mostrando como fazer o orçamento, se você nem começou a estruturar seu trabalho lá em cima. Vamos focar. A gente precisa focar. A hora que o trabalho já estiver sendo desenvolvido, já fez a fundamentação teórica, já analisou o processo da empresa, você já está começando a estruturar a sugestão que você vai dar para a empresa, aí lá na frente eu vou dar uma aula para vocês mostrando como nós vamos fazer. É simples, não é? Isso aqui, gente, é um trabalho simples de fazer, não vai trabalhos mirabolantes aí para quebrar a cabeça do aluno para ele não dar conta de fazer cronograma. Não, fiquem tranquilos. Uma planilhinha aí que a gente mata isso rapidinho. Tá? E, por fim, o retorno esperado. Depois de tudo, o que vocês esperam que vai trazer de melhoria para a empresa? Vai trazer redução de custo? Vai trazer redução de prazo de contratação? Vai melhorar a rotatividade dos funcionários? Vai trazer redução de prazo de entrega, otimização de processo? Isso vai ocasionar um aumento de receita para a empresa? Isso vai melhorar a satisfação dos funcionários? Né? Porque você pode estar aplicando um processo novo de avaliação de desempenho, de treinamento e desenvolvimento, que vai trazer maior satisfação dos funcionários. Aí lá na frente também, eu vou dando as orientações, aí também começa a ter orientações mais individualizadas para cada grupo, né? E finalizou o trabalho. E aí agora são as referências, todos os livros que vocês pesquisaram, todos os sites que vocês pesquisaram, e, por fim, os anexos, se tiver, né? Se alguma planilha, alguma figura, alguma coisa qualquer que você vai colocar no anexo.
E a boa notícia, professor, qual que é a boa notícia que o senhor falou? Depois eu vejo se tem dúvidas aí de vocês. A boa notícia, gente, olha só. Quantas páginas vocês acham que tem que ter esse trabalho? Digam para mim aí, por favor. Quantas páginas 14. vocês acham que tem que ter o trabalho? Eu acho que muitas, porque tem que colocar o currículo de cada componente do grupo. Gente, olha só. Se você apresentar lá no final, a apresentação desse trabalho, tiver 20 páginas, eu acho que está bonito. Eu acho que a gente pode meio que botar na cabeça mais ou menos 20 páginas. Agora, só esse esqueleto que eu mandei para vocês tem 9. Só esse esqueletinho aí. A hora que vocês colocarem aqui, ó, só a hora que vocês colocarem a introdução, o histórico da empresa, que vocês vão pegar no site, colocar o objetivo, colocar o currículo, já vai para umas 14 páginas. Brincando, 13, 14. Professor, é que tem grupos que tem 9 alunos. Aí, imagina, colocar o currículo de cada um. Não, é currículo resumido, tá? Currículo resumido. Aqui, ó. Você vai colocar aqui o seguinte, ó. Nome. José. O que eu tinha falado ali mesmo? Peraí, só para a gente se basear lá. Nome, experiência profissional e etc. Nome, José. Curso. Tecnólogo em recursos humanos, eu acho. Não sei se é isso. Em RH. Vou abreviar. Experiência. Epa, hoje eu tô brabo. Experiência profissional. Aí você vai citar aqui mais uma experiênciazinha profissional aqui, ó, vamos supor que seja mais ou menos isso aqui, a experiência profissional do sujeito. Ó, é isso aqui só, currículo resumido. Vai dar... Ah, tá. Eu achei que era o currículo todo. Não, não é o currículo todo. Currículo, olha lá, um resumo do currículo. Ó, nome, curso, experiência profissional. E se tiver, sei lá, se o grupo achar que tem alguma... Tem gente que tem um currículo com várias páginas aí. Por Não. Só isso aqui, ó. Aí se você pega isso aqui, ó. São quantas pessoas? Ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, aqui, por exemplo, tem 6 pessoas. Deu o quê? Uma página e meia. Uma página inteira. É um currículo resumido. Não é colocar o currículo inteiro da pessoa, não. Ó, mas só aqui nessa brincadeira, ó, já passou para 10 páginas. A hora que você colocar o histórico da empresa, você pega lá no site da empresa, lá, vai dar mais quase uma página de histórico da empresa. Tudo isso é coisa que você vai pegar do site. A hora que você colocar a sua fundamentação teórica, já está indo para 13, 14 páginas. Então, você colocar a análise dos processos da empresa, mais 2 páginas aí, uma página. Depois, se vocês quiserem, eu posso dar uma noção para vocês quantas páginas pode ter em cada um desses tópicos. Facilita para você ter uma noção. E o mais interessante aqui, gente, é a proposta de mudança. Isso aqui é o principal. Né? Que deve ter umas 3 páginas. Isso aí já acabou. O trabalho já está. Já deu as 20 páginas que eu estou falando aí. Ó. O esqueleto do trabalho, como eu mandei para vocês, já está com 9 páginas. Véio. Aí um grupo aí de 6, 7, 8 alunos aí, para fazer mais 10 páginas, eu estou falando de 2 páginas para cada aluno. É muito tranquilo. Não há o que ter medo, sabe? Falar, nossa senhora, meu Deus do céu, não vai dar conta, não. É 20 páginas. Gente, o trabalho já... Antes de começar, o trabalho já está com 9 páginas. Ué? Aí, gente, só para encerrar. Aí, professor, eu estou mais preocupado com a apresentação. Então, por favor, deixa de ser ansiosa, deixa de ser ansioso. Vamos focar no hoje. O que você tem que começar urgentemente?
prazo está muito curto, gente. Esse segundo semestre, ele tem um mês a menos de Ele tem aula. que passar a primeira parte. Urgentemente iniciar aquele começo lá. Aquelas primeiras páginas, colocar o nome dos alunos, né? Nome da empresa, o nome dos alunos, a competência. Começa a estruturar isso aqui e já começa aqui, ó. Começa a fazer o resumo, começa a fazer o histórico da empresa, buscar lá no site da empresa o histórico dela, começa a construir o objetivo do trabalho, começa já a colocar esse resuminho do currículo dos alunos. Isso aqui para ontem, tá? E aí, na próxima aula, eu vou vendo com vocês como é que está o avanço. Eu gostaria que na próxima aula vocês já pudessem já falar, me mostrar que já está mais ou menos encaminhado, pelo menos esse primeiro capítulo aqui, ó. Eu vou mandar para vocês uma coisa que eu acho também que vai facilitar. Professor, rapidinho. Vou mandar um cronograma com as datas para vocês entregarem. Professor, para a próxima semana não, que tem atividade de competência, a gente fica meio atordoado. A outra. Ó, não tem problema não. Eu ia falar isso agora. O que não pode, gente, ó, o que não pode é o aluno chegar lá no meado de outubro, o grupo, professor, a gente ainda está lá no currículo dos alunos ainda, na primeira página, meu Deus do céu, aí não pode. Eu vou estabelecer um cronogramazinho para você ter uma noção. Isso é fácil para eu fazer. Agora, tenha em mente uma coisa, ó. Qual a previsão de entrega? Juliana perguntou. A previsão de entrega, gente, olha só. Esse trabalho, ele tem que estar, assim, praticamente pronto no início de novembro. Praticamente. Que aí, nós temos o mês de novembro, ao longo do mês de novembro, nós vamos ter para acabar de finalizar, eu tenho que acabar de corrigir esses trabalhos todos. O trabalho não pode ficar. Eu corrijo tudo, linha por linha. E ainda acabo de ajudar o grupo a dar uma formatada. Acabo de acertar com as normas da BNT. E eu tenho que, ao longo do mês de novembro, eu tenho que começar a treinar vocês para a apresentação. Eu treino vocês para a apresentação. Eu vou mandar um modelo de apresentação, a apresentação é feita no PowerPoint. Vocês vão fazer a apresentação aqui na videoconferência. Eu vou treinar vocês. Nós vamos tirar um dia, nas vésperas, uma semana antes da apresentação oficial, nós vamos treinar essa apresentação aqui, só nós vamos treinar. O grupo treinar, para ele ver como é que vai ser, e tal, papapá. Ou seja, isso ao longo do mês de novembro, porque a apresentação oficial, se eu não me engano, eu vou conferir aqui agora, é dia 2 de dezembro. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, eu já tinha estabelecido. Professor, isso que eu ia te perguntar, se vai ter uma... Dia 4/12. 4/12 a apresentação. Se vai ter um modelo de slide para a gente fazer? Não, eu vou mandar um modelo de sugestão. Uhum. Tá? Eu vou explicar para vocês o que tem que ter nessa apresentação. Aí eu vou mandar um modelo. Quem quiser seguir aquele modelinho lá, com fundo, que eu mandar, tudo bem. Quem quiser dar uma melhorada, fazer uma coisa ainda mais bonita ainda, não tem problema. Mas o modelo eu te mando e vou te ensinar você a construir a sua apresentação e vou te ensinar a apresentar o trabalho. Tá bom. Tá? Fique tranquila. No momento certo, lá na frente, lá eu passo todo passo a passo para vocês. Vamos agora... No semestre passado, a gente não teve, passo a passo, não. O professor falou para a gente fazer da forma como a gente quisesse, entendeu? Por isso que eu estou perguntando se tem... Mas eu gosto. Isso é uma coisa que eu tenho, que é minha. Tá? Não, tá bom. É assim, eu acho assim, eu sempre orientei trabalho de TCC. Tem mais de 10 anos que eu oriento trabalho de TCC. Eu acho o seguinte, eu pego... Mas isso é uma coisa minha, tá? Que realmente... A maioria dos professores não fazem. Eu penso assim, eu pego um grupo para orientar, eu orientar até o final, até a apresentação dele. Eu tenho obrigação de treinar o grupo, até mostrar para ele. Eu não vou elaborar a apresentação para você. Vou te mostrar como elaborar a sua apresentação. Eu vou te mostrar como fazer a sua apresentação.
Aí o Não, resto foi basicamente isso mesmo. Ele deu a estrutura do que ele queria. Vamos supor, no primeiro slide eu quero tal coisa, no segundo eu quero... Ele deu a estrutura, mas aí deixou a nosso critério a formatação, as outras coisas, entendeu? Eu ajudo depois na formatação. Quando você preparar a sua apresentação, aí eu peço para o grupo me mandar, que às vezes o grupo não tem tanta habilidade para mexer com PowerPoint. Aí eu vejo que eu posso dar uma melhorada na apresentação, eu mesmo faço. Eu pego e dou uma melhorada. Pessoal, eu posso melhorar isso aqui? Posso melhorar isso? Pode. Eu vou lá e dou uma ajustada para ficar mais bem apresentável. Mas não é que eu vou montar a apresentação para o grupo. Entendeu? Aí vocês não têm que entregar nada escrito, não. No final, quando termina tudo, depois da apresentação, vocês vão me mandar o trabalho no Word e a apresentação no PowerPoint. Mandam para mim. Eu posto isso lá para a coordenação. Tá? Vocês vão ter que me mandar o trabalho no Word aqui, ó. No Word e no PowerPoint. Não precisa imprimir. Gente, tem alguma dúvida? Se tiver, eu estou à disposição ainda. Ó. Acabou? Foi até rápido aqui essa explanação. Tem tempo ainda. Se precisar esclarecer alguma coisa, eu não me incomodo de ficar aqui até mais tarde, não. Se não, tá todo mundo liberado. Espero que tenha ficado claro na cabeça de vocês. Tá? Ficou sim, professor. E qualquer dúvida, gente, qualquer dúvida, pode me mandar lá um WhatsApp. Eu sei que às vezes teve aluno aí me mandou, eu não consegui responder ainda. Eu também estou um pouco lá, mas eu tento ajudar vocês da melhor forma possível. Tá? Gente, então muito obrigado. Obrigada. Vai ser semana, a próxima semana, né? É Débora falando. Então, fechou. Não vai ser para essa semana, vai ser para outra. Pode deixar para a próxima, fica tranquilo. Show. Tá? Gente, muito obrigado. Tenham todos um excelente final de semana. Obrigada, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Camila, todo mundo, Giovana, Igor. Um abraço em todo mundo aí. Infelizmente não dá para falar o nome de todos, mas sintam-se todos abraçados aí. Tenham um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Boa noite, professor, igualmente.